Laruí, laruí, laruí. Aburu-abui a todos. A importância de você cultuar Exu Shigidi na sua casa espiritual. Qual a importância que tem de você cultuar Exu Shigidi? Exu Shigidi é um Exu de enfeite. Exu Shigidi é aquele bonequinho de madeira cheio de prego. É aquele Exu que as pessoas atacam a pessoa no sono? Não. Exu Shigidi, dentro do culto tradicional iorubá, é o Exu formado de argila, com a folha certa, com o encantamento certo. Exu Shigidi geralmente é formado e encantado por Babalaô, Oluô e Arabás, também por algumas Yanifás. E a função de Exu Shigidi tem várias funções dentro do culto. Exu Shigidi, ele tem a função de livrar a casa daquela pessoa que o cultua do mau espírito, de uma bruxaria, de um quiumba, de um aparacá, daquele espírito que veio para destruir. Exu Shigidi vai e leva aquele espírito para fora da sua casa. Ele protege a residência, ele protege a casa de orixá. Exu Shigidi não foi feito só para atacar as pessoas no sono ou que ataca as pessoas dormindo. Tem coisa que é mito. Não que ele não tenha essa capacidade, esse poder, porque Exu Shigidi é um Exu muito ligado à ancestral. Então ele tem muita força espiritual. Exu Shigidi, ele tem a finalidade de trazer dinheiro, movimento para a casa de orixá. Ele tem a finalidade de guardar a casa de candomblé, a casa de culto. Ele protege a família que o cultua do homem mau, do mau espírito, das más horas. Existe Exu Shigidi para trazer a boa sorte, para trazer o bom dinheiro, o bom movimento. Existe Exu Shigidi para cuidar dos trabalhos que são feitos e para que aqueles trabalhos tenham resultados e aquelas pessoas obtenham resultados. Existe Exu Shigidi para a parte de amor, para trabalhos relacionados ao amor. Existe Exu Shigidi para fazer com que o Babalaô cresça, com que o Oluô cresça, que o Oluô tenha vida longa, prosperidade, defesa. Existe Exu Shigidi, que é um tipo de Abilu, que ele serve para trabalhos maléficos, sim, né? Mas nem toda pessoa iniciada pode manusear Exu Shigidi para ataque. Nem toda pessoa que raspou a cabeça dentro do candomblé pode manusear um Exu Shigidi. Até porque, se você obter um Exu Shigidi, você tem que obter a erva certa, o encantamento certo, para se formar a energia de Exu Shigidi. O Odu certo que se tafa para dar vida àquele Exu. Então, Exu Shigidi é uma esfera de movimento, é uma esfera de crescimento, é uma esfera também muito perigosa, que nem todo mundo pode manusear, existe encantamento para se fazer. Certo? Exu Shigidi é uma energia espiritual muito evoluída para aquelas pessoas que precisam e que têm cargos de orixá também. Aquelas pessoas que querem com rapidez resolver problemas, se fazem trabalhos no pé de Exu Shigidi e que Exu Shigidi se movimenta com rapidez para resolver o seu problema espiritual. Também para fazer resultados como trabalhos de amor, para trazer a pessoa com rapidez. Mas como devo cultuar Exu Shigidi? Exu Shigidi não é aquele bonequinho de prego, cheio de prego? Não. Este Exu cheio de prego é cultuado na parte de Angola.
O Exu Shigidi do culto tradicional é formado de argila, com todos os elementos que tem necessário ter. Tá certo? Exu Shigidi do lado negativo, o lado de ataque, ele causa perturbações de cabeça, ele causa loucura, ele deixa a pessoa perturbada, conturbada, ele faz a pessoa ficar em depressão. Exu Shigidi mal cuidado dentro de uma casa espiritual, dentro de uma casa de candomblé, dentro de uma casa de um Ebé Orixá, faz com que aquelas pessoas entrem em guerras umas consigo com as outras, desentendimentos psicológicos. Exu Shigidi ataca mais o psicológico das pessoas. Então, independente de você ter um Exu Shigidi encantado devidamente pelo Babalaô com o Odu, com o encantamento que tem que ser feito pelo Babalorixá iniciado em Fá, você deve tomar cuidado com o seu Exu de argila, porque ele também pode agir na sua vida como se fosse um Exu Shigidi. Se você só alimenta sua pombagira, que é um egum que não é da sua família, e esquece de um ancestral que você plantou, que foi plantado para você, e você não cultua esse ancestral de argila, você pode estar correndo o risco de ser atacado por uma energia muito perigosa. Porque, como todo mundo sabe, a maioria sabe que a maioria dos baianos antigamente não cultuava pombagira, porque é egum e egum queima Oxu. Não sei de agora por diante, mas os antigos de Salvador não cultuavam pombagira. Muitos vieram para cá para o Rio de Janeiro e deram pombagira aqui no Rio de Janeiro. Que baiano que se prezava nas casas de axé de Salvador, eles só cultuavam Exu, Orixá e Orixá. Certo? Então, muito cuidado com o Exu Shigidi para ele não trazer problemas, ataques psicológicos na sua vida. É bem bom que você trate bem se você tiver o seu Exu Shigidi. Babá, mas o meu Exu Shigidi, ele só tem uma cabecinha. Uma bola, uma cabeça, formando uma boca, olho e nariz. Eu queria um Exu Shigidi mais bonito. Um Exu Shigidi mais apresentável ou um bara de argila mais apresentável. Não existe um Exu mais apresentável. A energia de Exu Shigidi, dentro do tradicional, há muitos anos atrás, era cultuado simplesmente sim, uma cabeça com olho, boca e nariz. É a forma de manusear a energia esfera que você tem que ter. É a fórmula de manusear que você tem que ter. É o Oriki, a invocação de acordar. É a forma de você mandar Exu trabalhar que você tem que aprender. Você pode ter um Exu de meio metro de argila, 1 metro de argila, 2 metros de argila, e ali você não saber manusear aquela energia. Você tem que saber manusear a energia. Você tem que saber comandar a energia que você cultua, senão ela pode se levantar contra você. Tá bem entendido? Então esse Exu é muito importante, positivo, ele dá defesa, ele dá proteção dentro de casa e na rua. Mas ele também, sem cuidados, ele pode atacar você. Quais os animais de sacrifício que eu posso ofertar a Exu Shigidi para as finalidades que eu quero? Os animais de sacrifício que você pode ofertar a Exu Shigidi. Você pode ofertar Exu Shigidi galo para que Exu brigue por você. Pombo para dinheiro. Não precisa ser pombo de cor, porque o importante não é a cor do pombo nem a cor do galo. É o egé que ele possui e o Odu da criação daquele animal. Cabritos, bode. Exu Shigidi também recebe muito obi, dendê, pojim, pepeié. Não existe um padrão. O padrão que determina é o Orumilá. O padrão que determina é o sistema de Ifá. É a necessidade que você está passando na sua vida que vai precisar fazer um sacrifício determinado. Então, Exu Shigidi
ele recebe sacrifício de acordo com a sua necessidade de vida e de crescimento material e pessoal. É positivíssimo, porém também existe Shigidi perigosíssimo, que nem todos podem manusear. A hora que eu devo manusear, a hora que eu devo colocar Exu Shigidi para trabalhar, a hora que Exu Shigidi, você pode manusear Exu Shigidi, é à noite. É um Exu muito ligado com ancestralidade, é um Exu muito ligado com Yami Oxorongá. Você pode jogar Exu Shigidi na rua, a forma de falar, né? Você pode colocar Exu Shigidi para trabalhar sempre à noite, de madrugada, e não deve dormir até um certo ponto de horário. Se você colocar Exu Shigidi para ir para a rua fazer serviços, você não deve dormir antes das 3 horas da madrugada. Você deve ficar acordado e aguardar a chegada, a volta de Exu Shigidi, para que ele não te ataque dormindo. Porque essa energia de ir para a rua e atacar, essa energia é perigosa, que já se torna um lado Abilu, né? O Exu Abilu, o Exu que é um Shigidi também, mas para ataque. Então, vamos cultuar cada vez mais as suas energias com sabedoria para não ter prejuízo, não ser prejudicado. Exu Aure, Exu Shigidi Aure é um Exu que você pode cultuar sempre, dando galo, dando pombo, obi abatá, jin, um bom dendê, com uma borra grossa, né? Para ter bastante dinheiro, para ter bastante sorte, bastante prosperidade, bastante harmonia. Um Exu que traz riqueza, um Exu que traz boa sorte, pessoas boas para ti. Exu Shigidi é um Exu da boa sorte também.